prazer enorme nós termos hoje o Gabriel e a Esther. Gabriel da Procuradoria-Geral da Fazenda de São Paulo e a Esther. Nós tivemos, claro, um alinhamento antes desse nosso Q&A aqui, desse nosso perguntas e respostas. Alinhamento esse que o que a gente percebe é que muitos dos agentes que trabalham com reestruturação de empresas ainda não conhecem determinadas ferramentas que a Procuradoria já colocou à disposição do público, e esse é o principal objetivo hoje desse nosso perguntas e respostas com a sócia do CSA Advogados, a Esther, e com o procurador, com o coordenador da Procuradoria, o Gabriel. Então, por favor, Esther, se apresenta o Gabriel. Acho que é até melhor vocês se apresentarem. E, assim, um prazer enorme. Realmente, o público que vai conseguir assistir esse Q&A vai entender e compreender melhor quais as ferramentas que a Procuradoria vem disponibilizando, vem elaborando, né, para facilitar, principalmente, obviamente, aqui a gente está falando de recuperação de créditos e negociação dos créditos tributários, né? Então, um dos itens da reestruturação que a Procuradoria vem trabalhando fortemente para que o público todo possa, enfim, passar por trâmites e ter conhecimento de alguns itens que em princípio, eles não teriam. Perfeito, Esther? A bola está contigo. Uma manhã maravilhosa e um prazer enorme estar contigo e com o Gabriel. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer aí ao Alexandre pelo convite. O prazer é todo meu em estar aqui nesse bate-papo. Na verdade, eu até pedi perdão aqui para o Alexandre não chamar isso de Q&A, mas mais um bate-papo aqui com o Gabriel. Bom, meu nome é Esther Santana, eu sou sócia do CSA. É um escritório especializado aí em direito empresarial, mas minha área de atuação é o tributário, o contencioso e a consultoria. Então, a questão de dívida fiscal e reestruturação da dívida é algo que está aí no nosso dia a dia e eu acho que é um tema bem quente para o momento. Eu estou bem animada com o nosso bate-papo e até esse, acho que é o primeiro aspecto aqui que eu já gostaria de trazer, colocando aqui uma pequena introduçãozinha, depois eu passo aí para o Gabriel comentar um pouquinho sobre algumas perguntas que a gente vai endereçar aqui, mas esse primeiro aspecto positivo é que provavelmente até alguns anos atrás não haveria espaço ou possibilidade da gente ter esse canal de diálogo aberto com a Procuradoria. Eu tenho ouvido de diversos clientes ou executivos que lidam aí com empresas com endividamento ou em âmbito de recuperação judicial, bastante céticos ainda com a ferramenta da negociação, da transação tributária, me perguntando, não, mas dá para falar para a Procuradoria? Você vai conseguir agendar uma reunião, conversar? Dá. Eu acho que esse foi o primeiro passo, quase que uma quebra de paradigma bem importante que a gente vem percebendo, especialmente aí nos últimos 6 meses, né? E olha que curioso, a transação tributária, ela já existe, ela estava prevista no nosso sistema tributário desde a edição do Código Tributário Nacional, que foi lá em 1966. Né? Tem um artigo lá no Código Tributário Nacional que fala que a lei pode criar transação tributária estabelecendo condições para que haja a extinção da dívida fiscal. Só que se passaram quase 54 anos, mais de meio século, sem que essa lei tivesse sido publicada. E somente agora, em abril desse ano, é que veio a Lei 13.988, que é a lei da tal da transação tributária. E essa lei, ela é fruto de um trabalho árduo e longo da Procuradoria, né? Vocês vão ver que tem gente muito capacitada, estudiosos, que vem trabalhando aí já há bastante tempo para que esse projeto ficasse de pé. O Gabriel vai comentar um pouquinho, vocês vão ver que o Gabriel é um ser humano, ele tem um coração, às vezes um pouco gelado, mas ele tem um coração, né? E eu acho que a ideia é realmente
desmistificar esse instituto. A ideia é passar a ver a Procuradoria como um player, né? Ora, a empresa, o empresário, você tem que sentar e negociar com o seu fornecedor, com o seu credor, com o seu cliente. Agora também você vai ter que sentar e negociar com a Procuradoria. É assim como nós estamos vendo, né? Obviamente, a lei da transação, ela não está imune a críticas, né? Óbvio, existem pontos de melhora, poderia ter vindo mais coisas? Sim, poderia. Mas eu acho que aqui que o ótimo é inimigo do bom. Se o projeto de lei tivesse contemplado, né, todos os interesses das mais diversas categorias, essa lei não teria saído nunca. Então, na minha visão, foi um avanço importante, ela traz benefícios muito interessantes para a equalização do passivo, para empresas, né, empresários que queiram ter a sua autorregularização, que queiram estar em conformidade fiscal. Ela traz pontos muito interessantes. Então, eu vou passar aí a palavra para o Gabriel, para que ele conte, né, um pouco o cenário, conte de quem viveu essa história toda, como foi aí o processo de ter essa possibilidade, esse caminho, essa ferramenta para equalização do passivo tributário, como chegamos à atualização, explicar um pouquinho esse contexto geral. Obrigado, Esther. Primeiro de tudo, eu quero agradecer aí ao convite do Alexandre para participar desse evento aqui da EPC. É uma oportunidade muito importante para a gente da Procuradoria estar aqui à disposição para poder esclarecer algumas dúvidas, divulgar o Instituto. Então, fica aqui esse agradecimento inicial, e a Esther também, que também fez o convite, está aqui participando com a gente. Obrigado. Para contextualizar um pouco, contar um pouco desse contexto inicial, para a gente tem sido uma revolução muito grande dentro da Procuradoria, e ela culminou nessa transação. A Procuradoria passou anos aí discutindo como que poderia melhorar a sua atuação, trazer mais eficiência na recuperação do crédito público, e já tem alguns anos aí que a gente chegou à conclusão de que a estratégia de só brigar e cobrar qualquer coisa, de qualquer forma, a qualquer custo, não dava mais certo. A Procuradoria estava lá, os procuradores atolados em processo, a recuperação não tinha uma eficiência muito grande, a relação com o contribuinte era ruim, a percepção junto à sociedade também não era boa, e a gente veio dando uma guinada aí muito importante nos últimos anos em relação a isso. Não é um processo fácil, não é um processo rápido, mas que ele tem caminhado muito bem, e foi ele que permitiu a gente chegar nesse momento, a transação, que é aí o ápice desse momento de consensualidade aí com o contribuinte, com a possibilidade de dar descontos nas dívidas e fazer várias outras negociações aí que possam abarcar o interesse de todos e não só do crédito público. A gente pode dizer que a gente começou aí com uma grande mudança em 2016, que foi quando teve a implementação do regime diferenciado de cobrança do crédito, que foi um regime que partiu do princípio de que não adianta a gente cobrar tudo e qualquer coisa da mesma forma. Então, a gente não pode cobrar a dívida de R$1 igual a dívida de 1 milhão, a gente não pode cobrar o microempresário que tem uma lanchonete numa cidade no interior do país igual a gente cobra as multinacionais. Então, a gente começou a ter estratégias diferenciadas para isso, com formas de atuação e políticas diferentes mesmo para cada tipo de contribuinte e devedor. Isso gerou um resultado muito grande, muito rápido na Procuradoria. A gente divulga aí anualmente os dados da PGFN, é um relatório que se chama PGFN em números, e ele mostra que a nossa arrecadação praticamente dobrou de 2016 para cá, mesmo a gente atuando em menos processos, arquivando vários deles que já se via irrecuperáveis. Então, é algo que já se provou que dá certo, efetivamente. Daí, a gente partiu ainda para um ponto seguinte, que foi buscar a aproximação com o contribuinte mesmo. Já era uma demanda da sociedade, a OAB fazia um lobby muito forte disso, de que havia um afastamento da Procuradoria. Então, se começou com uma portaria própria da PGFN orientando e formalizando o atendimento aos advogados dos contribuintes. Então, hoje em dia, a gente já tem uma política aí de ter as portas abertas para os advogados, de recebê-los, escutá-los e ter essa aproximação com eles. Daí, a gente partiu para mais uma nova forma de negociação, que foi o negócio de direito processual. E aí, a gente tem que pontuar também que muito se deve ao novo Código de Processo Civil, que trouxe aí incentivos à mediação, à conciliação, aos negócios jurídicos. Então, ele incentivou muito essa mudança aí da Procuradoria também.
O negócio jurídico processual já foi uma grande evolução para a gente, porque a gente não tinha esse hábito e o treinamento em negociações, então essa parte de bolar soluções em conjunto com o contribuinte para aquela situação específica era algo novo para a gente, mas que também se provou muito efetivo. Foram diversos negócios jurídicos formalizados aí pela Procuradoria desde 2018 e que deu para a gente esse background e esse aprendizado para chegar na transação. Então, a gente veio daí crescendo com essa aproximação e se chegou finalmente à transação, que virou lei aí no começo do ano, em abril, e ela já traz todo um novo contexto em que é permitido moratória das parcelas, é permitido desconto. Então, ele trouxe aí uma abrangência muito grande. E aí, especificamente, para as empresas em recuperação judicial, que é o nosso tema principal aí, a gente tinha essa dificuldade maior ainda de cobrar, a gente tinha um contexto jurídico ali que atrapalhava muito a cobrança das empresas em recuperação, a interpretação da lei era um pouco controversa, as decisões dos tribunais também. Então, era um ponto ali que a gente ficava brigando muito, litigando muito, e chegou a solução de que, olha, é melhor do que a gente ficar aqui dando murro em ponto de faca, é melhor a gente trazer o contribuinte para a mesa, negociar com ele, buscar uma solução consensual aqui que vai ser efetivamente melhor para todo mundo. E aí a gente chegou finalmente aqui à transação com as empresas de recuperação judicial. Hoje em dia, agora no fim do ano, a Procuradoria ela tem se desenvolvido muito tecnologicamente também. Então agora a gente já conseguiu editar vários portarias diferentes para várias formas de transação diferentes. Então a gente tem transação por edital hoje em dia, que é por adesão, a gente tem transação para os empresários da área rural, tem para as dívidas do produtor rural, tem transação para as empresas do Simples. Então, assim, a transação, como você disse, tem evoluído cada vez mais, ela é digna de críticas, claro, mas a Procuradoria tem se mostrado muito aberta para isso. Então, quando veio a MP primeiro, foram feitas críticas a ela, na conversão em lei foi alterada, as portarias que a gente tem editado, elas são, em geral, objeto de consulta pública anterior, então a gente busca escutar o contribuinte, o que ele acha melhor ali, e quando, mesmo depois de publicada, a gente vê que ela está sujeita a muitas críticas ou tem muito espaço para melhorar, elas são alteradas. Então, é um instrumento aí em transformação e que deve ser aproveitado, analisado, criticado para cada vez mais atender aí ao seu objetivo, que é realmente encerrar os debates e satisfazer tanto ao crédito público quanto ao contribuinte. Eu acho que esse projeto de lei da transação tributária ele foi até bastante inspirado, né, no modelo americano que tem lá no IRS, que é a Receita Federal Americana, e realmente, como você comentou, foi um trabalho de vários anos de estudo da Procuradoria para que houvesse, né, permitisse a autocomposição. Então, aquela visão, né, até então bastante maniqueísta de, olha, empresário bandido, governo sempre bonzinho, essa visão tem ficado para trás e aqui eu estou falando do meu lado, né, como advogada, é bastante nítido aqui para a gente a transparência, o canal de comunicação, o diálogo, o interesse da Procuradoria em querer resolver, diminuir a litigiosidade, fazer a composição e equalização dos passivos. E aí, o que eu ainda, especialmente em ambiente de RJ, que eu tenho ouvido bastante também, mas olha, mas dá para fazer negociação como? Se a dívida pública, né, é um bem e o bem público ele é indisponível. Então, eu acho que, inclusive, essas questões, elas espelham o porquê da transação tributária ter demorado tanto para vir, né, mais de 50 anos, mais de meio século, porque realmente havia esse princípio, quase que esse dogma, de que, olha, o bem público ele é indisponível, então não dá para negociar, não dá para transacionar, né? Há prevalência do interesse público sobre o particular. Só que os anos, né, a economia mostrou que, na verdade, esse princípio ele também tem que ser de alguma forma equacionado com o princípio da manutenção da fonte produtora, da função social da propriedade, da presunção de boa-fé do contribuinte, da geração de renda e, como você mencionou, Gabriel, também da possibilidade da Procuradoria tentar achar uma forma de cobrar a dívida fiscal, mas também sem que sufoque a empresa, né? Então, especialmente no âmbito aí de recuperação judicial, que a empresa já está respirando por aparelho, se ela tiver que quitar todo o passivo tributário, sem aí um plano de amortização, ela quebra. Então, eu acho que a transação tributária, ela vem nesse contexto, ela tem que ser vista, assim, como uma forma
de equalização do passivo tributário, não, né, apesar da Procuradoria ainda ela não entrar efetivamente na recuperação judicial, não existia recuperação judicial fiscal ou uma falência fiscal, nós temos percebido, né, importantes passos aqui para que haja a inserção da Procuradoria dentro de um contexto de negociação também no plano de recuperação judicial. Dito isso, aí eu queria que você comentasse, então, um pouquinho como funciona a transação tributária para empresas em recuperação judicial. O que é? Como que é possível fazer essa negociação? Do que a gente está falando aqui de parcelamento, de descontos? Quais são os requisitos, os benefícios? Que você detalhasse um pouquinho, né? Até para conhecimento, para divulgar essa ferramenta que ainda não são todos que conhecem. Claro, obrigado, Esther. Eu acho que é um ótimo ponto. A gente realmente não participa ainda das recuperações judiciais e mesmo o projeto de lei de reforma que deve ser votado aí nos próximos meses aí pelo Senado, ele não prevê isso, mas é realmente uma oportunidade da gente sentar com o contribuinte e negociar com ele. As empresas em recuperação, elas estão em um momento difícil e não é bom para ninguém que elas não consigam superar, né? O intuito da lei é que elas realmente tenham um fôlego ali para superar esse momento de dificuldade e, com certeza, a União e os credores tributários têm que participar desse esforço. Até porque boa parte das dívidas das empresas são passivo fiscal, e alguma solução tem que ser dada a eles. Não adianta a gente querer esperar que uma empresa que está ali negociando com os credores trabalhistas, os bancos, os fornecedores, ela não vai precisar de algum esforço ali por parte do credor público também. Hoje em dia, a gente tem as empresas em recuperação judicial, por previsão da própria lei, elas já são consideradas créditos irrecuperáveis. Então, quando você vem para uma transação, é feita uma análise da recuperabilidade daquele crédito. Tem uma portaria do Ministério da Fazenda de 2017 a 293 que traz essa forma a gente chamou de rating da dívida ativa. Então, hoje em dia a Procuradoria ela faz uma análise do rating dos seus devedores. Só que por previsão legal, as empresas de recuperação judicial, independente da sua situação, elas já são consideradas de rating D, que é o crédito considerado irrecuperável. Então, isso quer dizer que ela já tem direito ao desconto máximo previsto em lei. É um desconto muito significativo para as empresas em geral. Ele é de até 50% do valor total da dívida. Então, basicamente, se extingue aí metade da dívida. Para quem for microempresa, empresa de pequeno porte, sociedades da área de educação, saúde, associações civis, que aí não vão estar em recuperação judicial, mas elas têm um desconto ainda maior, de até 70% do valor total da dívida. O prazo, em geral, é de 84 meses e para essas empresas, nessas situações especiais aí que eu citei, são de até 145 meses, então mais de 10 anos aí, e para as demais, mais ou menos, são 7 anos. Então, assim, são condições bem vantajosas em relação ao que já existia. Assim, o nosso parcelamento simplificado são 60 meses, então só por aí você vê que ela já tem direito a, pelo menos, alongar esse prazo. Além disso, na transação individual, você pode fazer uma customização muito própria para cada devedor. Então, você pode negociar os tipos de garantia que vão ser oferecidos, você pode negociar como vão ser pagas as parcelas. Então, não é necessário que as parcelas sejam todas mensais, você pode prever parcelas aí mais espaçadas, você pode prever parcelas de valores muito diferenciados, então você pode ter parcelas que começam pagando um valor menor, e aí, conforme o plano de recuperação prevê que a empresa vai aumentar seu faturamento, em alguns anos você aumenta esses valores. Você pode prever pagamentos de balões, então você paga um valor menor mensalmente, mas uma vez no ano você paga mais. Tem bastante coisa aí que está aberto para negociação. A portaria e a própria lei deixaram isso bem amplo, bem ao critério aí do procurador e do contribuinte na negociação própria, até porque um dos princípios da transação individual é que cada situação é uma situação, né? Então, cada devedor vai estar numa posição específica. Você não vai ter um devedor numa situação igual a outra, porque a dívida pode ser a mesma, mas um pode ter um determinado bem que garante melhor a dívida, ou outro tem uma ação judicial que ele vai ganhar um valor relevante. Tem muita coisa aí que diferencia um devedor do outro. Então, por isso a portaria deixou para que seja firmado ali em cada caso concreto o que se adequa melhor a ele. Além disso, as empresas de recuperação judicial elas podem aderir a todos os editais que estão abertos aí. Então, a gente tem edital aberto para pagar a dívida de pequeno valor,
com desconto já ali previsto. E esses editais todos, eles têm aí uma ideia de praticabilidade, né? Então, a transação individual, que é essa negociação própria ali, que é firmado um acordo específico, ela é um processo ali um pouco mais longo, similar até ao que os devedores em recuperação judicial passam com seus outros credores. Então, é um processo ali mais longo, são analisadas vários dados da empresa, várias situações, vários cenários, que levam um pouco mais de tempo. E, enquanto isso, você tem ali, pelo próprio Regularize, em 5 minutos o devedor entra ali, vê quais as opções estão abertas ali para ele, para quais dívidas, e já resolve ali de uma vez, em 10 minutos já adere a qual transação for melhor. Ele pode fazer um mix das transações, pode fazer transação e um negócio jurídico para negociar uma garantia ou algum processo específico. Ele pode aderir à transação de pequeno valor, a rural, a do simples, todas ao mesmo tempo. Então, tem um leque bem amplo aí de opções para eles hoje. Mas os principais benefícios são mesmo o desconto na dívida, que é muito relevante, o alongamento do prazo, e aí, eventualmente, uma moratória inicial, um valor diferenciado, uma negociação ali da garantia que está oferecida para suspender a exigibilidade daquele débito. Então, tem bastante opção hoje e a gente está aí para andar de mãos dadas aí com o contribuinte para garantir que ele vai se recuperar e continuar aí gerando empregos, tributos e tudo mais. Tá. Então, Gabriel, só para ficar bastante claro aí para todo mundo, então o percentual de desconto ele vai estar atrelado à capacidade econômica financeira do contribuinte, né, que na verdade é esse rating que você comentou, né? Então a procuradoria faz uma classificação de A até D, né, se não me engano. Então A são os créditos com boa perspectiva de recuperação e o D seriam os créditos irrecuperáveis, que aí, como você mencionou, a lei já dá uma presunção para empresas que estão em recuperação judicial, porque o crédito, a dívida fiscal delas já é tratada como irrecuperável. Então, quanto menor a capacidade econômico-financeira do contribuinte aí num prazo estimado de X anos, né? Acho que se não me engano 5 anos a princípio, maior é o volume de desconto, é isso? Exatamente, Esther. São 5 anos, exatamente como você disse, é feita essa análise. Primeiro, se o contribuinte consegue pagar a dívida em 5 anos, então esse é até um ponto importante a gente falar, porque a capacidade de pagamento ela é uma presunção que pode ser afastada pelo contribuinte. Então, a portaria ela traz ali os principais itens que são levados em consideração pela Procuradoria na hora de analisar essa capacidade de pagamento. Diversas declarações que o contribuinte apresenta, informações que estão disponíveis aí para a gente. E aí se analisa primeiro se em 5 anos ele tem capacidade para pagar aquela dívida. Se em 5 anos ele não tiver, aí já se começa primeiro dando alargamento do prazo. Em 7 anos ele consegue pagar? Também não. E aí se partem para os descontos. Mas as empresas em recuperação judicial já têm esse benefício que ela já é considerada irrecuperável os seus créditos. Isso quer dizer o quê? Os irrecuperáveis são aqueles que já não conseguem pagar sem desconto. Então, ela já parte do pressuposto que ela tem direito ao desconto máximo ali de 50%. Então, já é um facilitador ali na negociação, porque não precisa passar por esse debate da capacidade de pagamento, que é algo que pode levar ali mais tempo, pode demandar várias reuniões e análises, porque, como eu disse, é uma presunção. Então, a gente presume ali, com base nos dados que a gente tem, que ele consegue pagar com 10% de desconto. O contribuinte pode vir falar, eu não consigo por causa disso, eu tenho uma situação de contrato tal, eu tenho lá no meu balanço que eu vou receber tal coisa, mas agora eu sei que eu não vou receber. Então, assim, é um processo ali de uma negociação mais longa e que as empresas de recuperação judicial não precisam passar, pelo menos para obter os descontos, porque elas já têm direito a esse desconto aí. É importante ressaltar que esse desconto ele é limitado a 50% do valor total da dívida, mas ele não incide sobre o principal da dívida também. Então, ele é um desconto que vai até 100% dos juros, encargo legal e a multa, mas o principal ali fica intacto por previsão expressa na lei também. Tá. Gabriel, você também tocou num ponto sensível, que é a questão de garantias, né? Normalmente as empresas em recuperação judicial, elas quase não têm mais bens, todos os bens já estão dados em garantia, normalmente aí não só para o próprio fisco, já em execuções fiscais e tal, mas também para os próprios bancos. Como a Procuradoria tem visto e lidado com isso na prática? Esther, a garantia tem sido algo que a gente já está com um pouco mais de experiência por causa dos negócios jurídicos processuais. Os negócios jurídicos processuais, eles trouxeram, primeiramente, a possibilidade de calendarização do pagamento, né? Então, a gente acordava ali um calendário para pagamento da dívida em um prazo um pouco mais longo,
que podia chegar até 10 anos, até 120 meses, mas ele não garantia suspensão de exigibilidade da dívida, então a empresa não ficava com a CND. E aí, para obter a CND, a gente negociava algum tipo de garantia ali para suspender a exigibilidade do crédito. E aí, dentro dos negócios jurídicos, a gente já ganhou um pouco dessa expertise de aceitar garantias um pouco mais menos ortodoxas aí do que a gente está acostumado. A gente tem ali um padrão nos processos de execução fiscal e os processos administrativos de aceitar garantia ali de seguro-garantia, carta-fiança, depósito em dinheiro, algum imóvel ali da sede da empresa, bem valorizado. E com essa experiência dos negócios jurídicos processuais, a gente começou a pensar em garantias um pouco mais diferenciadas, contratos, ações judiciais transitados em julgado, valores a serem recebidos do poder público, outros tipos de bem ali da empresa, dos sócios, de outras empresas parceiras. Então, hoje em dia, a gente já ganhou um pouco mais de flexibilidade na análise dessas FIIs e dá um fôlego importante para as empresas em recuperação, né? As empresas em recuperação realmente não têm ali, em geral, muitos bens para oferecer, até porque boa parte deles, às vezes, estão incluídos no plano de recuperação para serem alienados e gerar renda ali para a empresa pagar suas dívidas e cumprir o plano. Então, a gente tem uma flexibilidade bem grande ali. E na transação, não é nem obrigatório ter garantia, né? A transação ela já contempla um parcelamento que já suspende a exigibilidade e aí já garante a CND. E dependendo do caso, o contribuinte demonstrando ali efetivamente, olha, eu não tenho condição de te dar garantia nenhuma. Isso pode ser afastado. Isso pode impactar ali alguma questão de então eu não posso te deixar pagar parcelas tão pequenas de cara, porque eu não tenho garantia nenhuma. Às vezes você vai pagar 3 parcelas ali de valor muito baixo, depois deixa de pagar, e aí você já vendeu todos os seus bens. Então é uma coisa ali bem negociada caso a caso, mas tendo uma fundamentação robusta ali, pode ser até afastado mesmo a garantia, ou aceita os outros tipos de garantia mais heterodoxas aí mesmo. Legal. Você também tocou já num outro ponto importante que ia ser que é a próxima pergunta, que é a questão da CND, né? Todos sabem aí a dificuldade de uma empresa que entrou com processo de recuperação judicial ter a sua aprovação no plano. Já o primeiro óbice que ela tem que enfrentar, normalmente tem que tornar isso um contencioso, é pedir a possibilidade de afastamento da certidão de regularidade fiscal para aprovação do plano. Até então havia aí uma boa parte da jurisprudência favorável e como foi bem divulgado e criticado aí no mercado, recentemente houve uma decisão do FUX, né, do Supremo Tribunal Federal, voltando com a necessidade de obtenção da certidão de regularidade fiscal para aprovação do plano. Então isso caiu muito mal, né, no mercado. Porque se a empresa está em recuperação judicial, obviamente ela já tem um passivo fiscal enorme e obviamente ela já tem diversos débitos inscritos de dívida ativa e não tem como obter a certidão de regularidade fiscal. Como a Procuradoria tem lidado com isso na prática? Nós vimos aqui alguns casos onde a Procuradoria já se antecipou, né, já pediu para o juiz que antes da aprovação do plano, o próprio contribuinte demonstrasse qual seria a forma de equalização do passivo fiscal dele, mencionando, inclusive, né, perguntando sobre a certidão de regularidade fiscal. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho e se você pudesse mencionar aí, obviamente sem citar nomes e particularidades, mas de alguns casos onde isso foi vivenciado. Cara, esse é um ponto muito sensível para a gente, que a gente passou anos lutando contra e agora parece que a gente está tendo um movimento aí realmente de mudança nos tribunais. A gente entende as críticas que realmente o passivo fiscal das empresas é bem relevante, precisa ser negociado, mas a gente entende que com a transação aí a gente abriu um caminho, pelo menos no âmbito federal, bem importante para isso ser tratado. Porque a gente passou, o fato acabou sendo que a gente passou anos aí sem conseguir cobrar essas empresas e isso gerava distorções no mercado, da empresa estar ali atuando ainda sem pagar tributos, ou às vezes a gente ficava ali, perdia o nosso privilégio do crédito tributário, porque a empresa, os processos de recuperação judicial, apesar de terem um prazo ali previsto na lei, eles acabam demorando muito mais, como a gente sabe, então a União ficava ali sem poder fazer nada.
passavam-se anos e a empresa ia ali vendendo seu patrimônio para pagar credores privados, pagando outras dívidas, e no final falia e não sobrava nada para arrecadação tributária. A gente teve esse embate aí por muitos anos, mas a gente acha que agora está chegando num meio termo importante aí, que é essa possibilidade de negociação. Então, o que a gente está querendo fazer nesses processos é principalmente ser ouvido, é chegar lá e tornar finalmente o crédito tributário uma parte importante da recuperação da empresa. Se passou aí anos com as empresas sequer citando o crédito tributário aí nos seus planos de recuperação, ou fazendo uma menção ali muito simples no sentido de que existe um passivo fiscal que a empresa vai aderir a algum parcelamento que esteja disponível no prazo cabível e algo assim que nunca vinha a ser concretizado. Boa parte é culpa também da União, né, pelos vários parcelamentos que foram editados aí por anos a fio, sempre sendo extraordinários, mas não tão extraordinários assim, né? A gente teve aí de 2000 para cá quase 17 parcelamentos extraordinários diferentes, com diferentes tipos de descontos, então gerava essa expectativa de fase no contribuinte. Eram parcelamentos que a gente considerava muito nocivos, porque são parcelamentos que não analisavam a situação de cada contribuinte, eram iguais para todos. Então, uma empresa que estava aí multimilionária, com faturamento bilionário, tinha o direito aos mesmos descontos que uma empresa em dificuldade. A gente acha que aí agora com a transação realmente chegou ao fim essa era dos refis, porque ela traz aí muito mais justiça fiscal além de tudo. Então, a nossa intenção em participar desses processos aí de recuperação e peticionar nos processos é realmente fazer as empresas se alertarem para isso. A gente sente que é um movimento que está começando a acontecer aí, tanto por parte do judiciário, quanto dos administradores judiciais, quanto dos advogados das empresas em recuperação. Realmente tem sido algo que eles têm começado a perceber que tem que ser tratado. Não adianta deixar ali ficar empurrando para, em algum momento, anos na frente, ser resolvido. E os próprios credores das empresas em recuperação também têm começado a se atentar de que, olha, se ela tem esse plano aqui, é um plano lindo, a empresa vai ser recuperada, vai emitir dívida no exterior, vai mudar o controle acionário, vai vender sei lá o quê, mas se não resolver o passivo fiscal, nada disso vai ser suficiente. Então, realmente, ali precisa que todo mundo esteja atento a isso, os credores, os administradores, os advogados, a empresa, e a gente sente que é um movimento que tem começado aí, ainda está aí bastante incipiente, mas que a gente espera aí e tem feito o possível para que ele ganhe força. Na Procuradoria, a gente já conseguiu firmar algumas transações individuais aí com as empresas em recuperação. A gente tem aí uma política bastante forte de dados abertos, de transparência, até por exigência legal aí e decreto da presidência aí antigo. Então, já tem alguns anos que a Procuradoria ela divulga e publica todos os seus dados aí na internet com bastante frequência e de forma bastante atualizada. As próprias transações, elas são publicadas na internet, então todas as transações individuais que foram firmadas, elas estão publicadas no site da Procuradoria, obviamente preservando ali o sigilo do contribuinte, dos dados sigilosos, mas estão ali as formas de pagamento, e a gente já firmou algumas aí com empresas em recuperação judicial. Foram casos em que a empresa notou de fato que eram condições muito vantajosas. Ela tinha ali a possibilidade, uma delas foi com uma empresa de pequeno porte, que estava em recuperação judicial, então ela teve direito a desconto ali de 70% do valor da dívida, eram dívidas antigas, então tinha valor de juros e multa muito alto ali. Ela conseguiu descontar tudo isso e ia pagar 70% do valor devido ali em 145 meses, então era algo ali que estava bem acima do que ela estava negociando até com os credores no plano de recuperação. Até fazendo um parênteses aqui, esse é um ponto que teve uma alteração ali da AMP para a lei de transação, né? A AMP ela previa inicialmente que a Procuradoria, para as empresas em recuperação judicial, ela teria ali os limites de desconto de até 50% e 84 meses, mas que eles teriam que ser parametrizados com os descontos oferecidos no plano. Então, se tivessem credores ali que na média dos credores e das negociações eles fossem receber um desconto menor em prazo menor, o da Procuradoria também teria que ser um desconto menor em prazo menor. Na conversão em lei isso foi retirado, até para simplificar, porque era uma análise difícil de se fazer. Você tem ali, em geral, em processos grandes de recuperação, você tem, mesmo dentro da mesma classe de credores, você tem diversas formas de pagamento, várias tranches ali, então era algo que complicava bastante a negociação. Isso foi alterado na lei, então agora a gente não precisa mais fazer essa análise, já é concedido o desconto direto. Então, são casos assim que a empresa percebe que é bastante vantajoso mesmo, ela entende que
ela vai ter que, em algum momento, apresentar a sua CND. A lei prevê que é ali no momento da homologação, o que já dá um prazo razoável ali para ela. Ela tem, desde o momento que ela pede recuperação, desde quando a recuperação é deferida, isso já é alterado no cadastro dela, do CNPJ, na Receita Federal, ela já tem direito aos descontos. Então, ela tem o prazo ali até a homologação, que costuma demorar, pelo menos em São Paulo, quase 2 anos. Ela tem esse tempo todo ali para negociar com o fisco e buscar a melhor solução mesmo. A gente teve outros casos de empresa de recuperação que pagaram num prazo menor, que deram garantia. Então, tinham empresas ali que tinham já uma discussão judicial com a União, em que um determinado imóvel tinha sido penhorado, já leva essa penhora ali para a negociação da transação, e isso permitiu a ela ter parcelas menores, porque tinha uma garantia ali de um bem imóvel, então ela pagava no começo um valor bastante razoável, bem abaixo ali, que ia aumentando conforme o tempo. Então, a partir do 3º ano, ela pagava um pouco a mais, a partir do 5º, um pouco a mais, no 7º, ela pagava mais ainda. Então, assim, a gente já tem casos bastante exitosos aí com empresa em recuperação. Salvo engano, a gente já firmou 4 transações aí, uma no Piauí, uma no Paraná, uma em São Paulo e uma em algum outro estado aí que eu não estou lembrado agora, mas elas variam bastante, porque uma era de EPP, como eu disse, então o prazo é maior, o desconto é maior, aí as parcelas foram em valores ali iguais, porque já era um valor bastante razoável, outras não, então a empresa ali conseguiu, na negociação, que as parcelas iniciais fossem baixas, outra fez pagamentos balões, então pagava um valor anual ali maior, conforme seu faturamento, para poder abater ali e permitir o pagamento todo ali em 7 anos. Então, o que a gente tem visto aí que são mix bastante variados e que se adequam efetivamente à situação do devedor. Eu acho que esse é o ponto principal para o devedor pensar, é que ele não vai sentar ali na mesa com a procuradoria e vai receber uma proposta ali que ou ele adere ou acabou. Não, a gente não vai chegar ali e falar, você tem que pagar tanto em tal prazo, eu vou querer como garantia que seus sócios cheguem aqui e botem todos os bens da pessoa física como garantia. Nada disso. É realmente uma negociação, é algo trabalhado ali caso a caso. E a gente está bastante aberto ali, porque o objetivo da procuradoria é realmente que a empresa se recupere. A gente não está ali para derrubar a empresa e levá-la à falência, nada disso. Então, tem um espaço bem amplo ali que tem se mostrado produtivo. Ao mesmo tempo, a gente já teve algumas negociações ali que não deram certas, mas isso é do dia a dia, é normal. Depois o contribuinte volta, apresenta outras propostas ou prefere ir para a transação ali dos editais que estão abertos. É bastante comum e vida que segue. O importante é que consiga se chegar a um acordo ali. Gabriel, vou aproveitar e ler aqui uma pergunta que chegou aqui nas redes sociais. Uma empresa que ela não tem operações, não tem bens, como que o sócio, né, aí por ser o responsável solidário, o sucessor dessa empresa, como ele deve negociar isso com a procuradoria? Você está no... Isso. Ótimo. Não foi. Ótima pergunta, Esther. As empresas que não estão mais em atividade, elas têm uma situação especial quando ela for baixada ali, seja por inaptidão ou foram efetivamente CNPJ baixado, conforme as previsões legais que hoje em dia autorizam a baixa de CNPJ mesmo com dívida tributária. Elas são também já consideradas irrecuperáveis, então elas já têm desconto, já têm direito ao desconto. Foi aberto no fim do ano passado, ainda quando estava na MP, um edital específico para a transação dessas empresas que estavam ali em situação com CNPJ baixado, seja inaptidão, baixa regular, baixa por dissolução regular, qualquer motivo que o CNPJ tivesse baixado ali, que permitia bastante descontos para as empresas e era adesão ali fácil também pelo Regularize, em 5 minutos. O sócio aderia ali, era em nome da empresa, então o sócio tinha que entrar ali como representante legal mesmo. Esse edital ele extinguiu o prazo, tirou o prazo agora em setembro, 30 de setembro, mas ainda tem a possibilidade de fazer transação individual nesse sentido. Outros editais devem vir. A ideia da Procuradoria é ir frequentemente publicando editais, porque é uma negociação muito mais simples ali, tanto a adesão pelo contribuinte quanto para a Procuradoria, que não tem aí um corpo funcional suficiente para analisar milhões de pedidos de transação. Mas ele ainda tem a possibilidade da transação individual, que dá direito aos descontos também. Até um ponto importante que eu não tinha citado ainda, não só as empresas com CNPJ baixado, mas é legal ver na portaria que tem várias situações que dão direito a considerar o crédito como irrecuperável. Então, mesmo empresas que estão numa situação financeira melhor, mas têm o crédito inscritos há mais de 15 anos,
ou com decisão judicial suspendendo a exigibilidade há 10 anos, permitem já esses descontos e essas considerações. Então, tem possibilidades bem amplas ali. E no caso aí da pergunta, se a empresa ainda tiver como ativa no CNPJ, se o sócio já tiver sido considerado corresponsável e já tiver incluído né, como co-devedor ali na dívida ativa, ele vai poder aderir em nome próprio ali pelo Regularize com os descontos próprios da pessoa física, que são até 70%, até 145 meses. Então, ele tem essas duas possibilidades aí. Se ele não tiver na dívida ainda incluído e a empresa já tiver baixada, ele vai ter direito aos descontos. Se a empresa ainda estiver ativa e ele estiver incluído na dívida, ele vai ter direito aos descontos da pessoa física, ali o próprio Regularize vai apresentar para ele. Então, esse ponto é interessante. Então, no caso de pessoa física que tenha sido considerado como corresponsável ou solidária, ela pode aderir em nome próprio, tendo um desconto e um prazo de parcelamento maior do que aquele que seria aplicável para a empresa. Exatamente. Bacana. Voltando um pouquinho, né, por todo o trâmite que você comentou sobre a transação, o início, né, da transação que a empresa tem desde ali do deferimento, do processamento, da recuperação judicial até o momento da aprovação do plano, ela tem todo esse tempo para trabalhar um acordo com a Procuradoria. É possível, porque muitas vezes o acordo ele demora aí um certo tempo para chegar, né, nos finalmente na assinatura. Então, é possível que nesse momento, no momento da proposta inicial que o devedor faça, ele já peça que, enquanto não formalizado o acordo, enquanto não se chegue a um acordo, é possível que seja emitida a certidão de regularidade fiscal ou que sejam suspensas as execuções fiscais e as medidas de construção dos bens enquanto não se chega a um acordo final? Esther, essa é uma pergunta que sempre é feita aqui na Procuradoria, traz muitas dúvidas mesmo. A gente tem que separar em duas partes aí. A CND não é possível conceder porque a CND tem previsão legal ali no CTN, as hipóteses em que o crédito é considerado suspenso, e aí a gente não tem aí essa flexibilidade para conceder ou não em outras hipóteses aí que não as legais. Então, o débito tem que estar ou garantido ou com uma decisão judicial mandando suspender ou parcelado para poder ser emitida efetivamente a CND. Agora, quanto ao prosseguimento da cobrança, isso sim tem previsão na portaria, pode ser negociado, chega-se ali a um acordo de que, olha, efetivamente a gente vai suspender aqui, vamos negociar, se no final da negociação não se chegar a um bom termo, a gente continua a cobrança judicial, ou se dando tudo certo, aí se emite a CND e fica tudo certo para a empresa. Mas tem essa possibilidade, até porque não seria de interesse de ninguém continuar com a cobrança enquanto está sendo feita uma negociação ali, porque não ia ajudar ninguém, né? Mas tem essa possibilidade. Aí a CND, o que pode ser feito é, como a gente falou, essa flexibilização nas garantias mesmo, né? O contribuinte chega e apresenta, olha, o que eu tenho aqui efetivamente é isso, eu consigo isso aqui. A gente tem tido muitos casos de contribuintes aí que apresentam garantias de terceiro mesmo, o sócio tem um bem tal, ou tem uma outra empresa que tem um bem tal, e traz aqui, apresenta, é algo que às vezes num processo judicial, que é uma coisa mais árida ali, que não tem esse contato entre o contribuinte e a procuradoria, pode acabar sendo recusado, porque é um bem não tão líquido para ser depois executado judicialmente, transformado em dinheiro, mas que no âmbito da negociação é mais palpável ali, a gente compreende melhor a situação do contribuinte e acaba sendo aceito sim, e aí permite a emissão da CND para a empresa tocar suas atividades com mais tranquilidade. Ok. Bom, agora eu vou começar a te fazer perguntas de pontos bastante sensíveis aqui, né, para quem está em recuperação judicial. Hoje, um dos maiores problemas é a questão da tributação do haircut, que nada mais é do que o desconto que é dado na dívida, né, no plano da recuperação judicial. Atualmente, esse desconto, né, ele é tributável para fins de imposto de renda e contribuição social. Então, na verdade, muitas vezes, né, isso acaba até inviabilizando a própria negociação e a composição do plano. Então, ao mesmo tempo que eu consegui um desconto com os meus credores da dívida de, sei lá, 60%, 50%, eu vou ter que deixar um pedágio de 34% desse desconto para o fisco. Esse é o outro grande problema enfrentado pelas empresas em recuperação judicial.
existe alguma margem de negociação ou composição dentro da transação tributária para que esse ganho, a não tributação desse ganho, seja endereçada? Esse aí é um ponto muito sensível mesmo, Esther. Tem sido uma reclamação aí muito forte dos contribuintes e, infelizmente, a gente não tem uma solução boa aí para apresentar. Realmente é um posicionamento institucional aí da Procuradoria e da própria Receita Federal aí expresso em pareceres e soluções de consulta, de que esse perdão da dívida, o haircut, ele é considerado uma receita tributável, então tem que incidir aí o RPJ, CSLL, PIS/COFINS. E realmente é um problema grande aí, principalmente para as empresas de recuperação judicial, porque demanda um dispêndio de caixa aí num momento em que ele tá sem caixa, né? A partir do momento que é firmada aí considera-se receita, teria que pagar os tributos devidos logo e podem ser valores muito relevantes dependendo do tamanho da dívida. Mas infelizmente no momento não tem outra solução, a previsão é só o pagamento mesmo. O que pode ser feito é ele vir a ser incluído numa transação também, ou algum outro parcelamento disponível, ou ser garantido para posterior discussão judicial. É um tema que está aí sem uma decisão vinculante aí dos tribunais, ainda tem decisões esparsas aí em ambos os sentidos, tanto para os contribuintes que entendem que não é uma cobrança válida, quanto para a gente que defende a cobrança. Então, pode ser previsto aí, pode ser celebrado um negócio jurídico processual ou uma transação para garantir esse débito e não impedir a emissão de CND enquanto ele é discutido, ou mesmo celebrada a transação para pagamento dele mesmo, uma vez que ele foi inscrito em dívida ativa. O projeto de lei de reforma da lei de falência e recuperação judicial, ele endereça isso, porque realmente era uma crítica muito grande dos contribuintes e dos autores. Então, ele traz a previsão aí de que vai poder ser pago com prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa sem a trava dos 30%, o que a gente entende aí que é um avanço muito importante, e vai ser afastado, aí vai ser isento de PIS/COFINS. Então, a gente entende aí que ele já vai sanar aí, basicamente, as principais discussões envolvendo disso, porque as empresas que chegam em recuperação já têm aí um estoque de prejuízo fiscal bastante relevante para utilizar para pagar esses tributos aí. Mas realmente, no momento, é um problema que está sem solução ainda. O que pode ser feito são essas negociações mesmo. Tá, então até que o projeto seja aprovado, então é possível tentar fazer um parcelamento dentro de uma transação tributária com eventual aplicação de descontos em cima do ganho que seria decorrente do desconto das dívidas. E aí, seria possível, eventualmente, dentro de uma transação tributária, compensar esse ganho com algum crédito do contribuinte, porque a legislação da transação tributária, ela deixa ali uma flexibilidade para dizer que o contribuinte, se ele tiver créditos, ele pode utilizar esses créditos para compensar a dívida fiscal. Então, seria possível o crédito, né, decorrente do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, que é um crédito fiscal, nesse contexto, seria possível em transação tributária pleitear compensação do prejuízo fiscal com parte do ganho? Também não, Esther. A gente tem essa limitação aí. O que a portaria e a lei prevêem no nosso entendimento para a utilização dos créditos líquidos e certos ali contra a União são os créditos judiciais mesmo. Então, são os créditos provenientes de ação judicial proposta contra a União. Eles são limitados a créditos federais, né? Então, são ações contra a União ali. Eles são algo que a gente entende que foi um avanço bem importante também, porque ele permite ali, muitas empresas têm valores aí bastante relevantes a serem levantados em precatórios e que às vezes demoram anos para serem levantados. Apesar da União estar pagando bastante aí, corretamente os precatórios, às vezes está parcelado ou vai demorar 2 anos para ser pago, ou o processo ainda está, a portaria trouxe esse avanço também, que não precisa nem estar em fase de precatório ainda, ele pode ter sido só transitado em julgado ali a sentença e liquidada. Então, em um momento anterior, ele já serve como garantia, então isso pode justificar ter uma moratória ali no pagamento das parcelas, ou pagar uma parcela muito pequena, afastar o pagamento de uma entrada. Então, ele traz ali uma flexibilidade maior para o contribuinte, que não vai precisar despender caixa, oferecer bens para firmar a transação. Então, ele é uma possibilidade que a gente acha bem importante, mas que não se avançou para a possibilidade de usar ali créditos, direitos creditórios junto à Receita, né? Então,
Isso ainda não foi previsto em lei, a gente entende que tem uma limitação, a gente não consegue negociar isso aí, até porque isso é algo que teria que ser feito na Receita e não na Procuradoria, né? A gente não tem aí uma hierarquia sobre a Receita, então teria que ser previsto numa própria transação junto à Receita, que ainda não foi regulamentada, né? Hoje em dia a gente tem a transação aí só dos créditos inscritos em dívida ativa mesmo, que aí é com a Procuradoria. Então, assim, com a Receita ainda não tem essa previsão, a gente entende que não é possível incluí-los numa eventual transação ou negócio jurídico processual. Para utilizar aí prejuízo fiscal ou qualquer direito creditório que já esteja habilitado ali com a Receita, teria que ser no âmbito da Receita mesmo, e a gente, infelizmente, ainda não tem essa previsão. Tá. Então, por exemplo, hoje um crédito que acho que quase todas as empresas no Brasil possuem é a discussão da possibilidade de excluir o ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS, né? Acho que quase todas as empresas, inclusive as que estão em recuperação judicial, possuem essa discussão. Então, seria possível usar esse crédito, né? Se ela já tiver ali a decisão transitada em julgado, usar esse crédito para quitar a dívida fiscal? Ou não, teria que ter pelo menos a expedição de precatório para utilizar esse crédito como moeda de pagamento? Por enquanto, ele ainda não é usado para pagar efetivamente. Então, assim, você pegou, por exemplo, o precatório, apresenta ali na transação, isso não extingue a transação efetivamente. Tem que se aguardar pela portaria 9917, que é a principal aí, que rege a transação individual. Tem que se aguardar o depósito do valor do precatório para se emitir uma DARF e aí efetivamente pagar os valores da transação e extingui-la, mas ele serve basicamente para garantir a transação ali. Então, ele permite, você sabendo que tem aquele valor certo a ser recebido, permite que a gente conceda para a empresa aí, descontos maiores, não no caso da recuperação judicial, que já tem direito aos descontos, mas o procurador que estiver ali negociando, a procuradoria vai ficar um pouco mais tranquila para conceder parcelas menores, uma estrutura de pagamento ali bem mais simples e em valores bem menores, uma empresa que tem esse precatório ali para ser recebido. Nesses casos, a gente acha que vai ser muito utilizado nos casos aí do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, porque realmente são milhares e milhares de casos, milhares de empresas que têm esses valores a serem recebidos. Para apresentar na transação esses valores, não precisa nem ter sido emitido precatório ainda, então o que a portaria exige ali é que esses valores tenham sido reconhecidos já em decisão judicial transitada e julgada e estejam liquidados. Então, a partir do momento que a gente tem um valor certo ali que a empresa vai vir a receber, já é possível usá-lo na negociação ali da transação, e ele permite isso, permite que a empresa chegue ali e fale, eu vou receber esse valor, não sei quando, porque vocês vão me pagar, né? Mas o que eu consigo com isso? E aí a gente consegue propor uma estrutura de pagamento ali bem mais fácil para a empresa, graças a esse valor que vai ser recebido. Tem propostas aí de alteração da portaria para permitir que isso já autorize a extinção do débito, mas é algo que está aí ainda na fase de estudos, não dá para garantir exatamente o que vai vir. O que a gente tem hoje é isso, o valor fica ali, serve basicamente como uma garantia da transação que permite a empresa pagar valores menores ali e não ter que oferecer outros bens e nada disso. Mas é algo que a gente espera que as empresas usem mais, ainda tem sido pouco utilizado, mesmo porque tem muito aí, principalmente ICMS na base de cálculo, vão ser vários e vários, e a gente acha que a forma mais simples é conseguir fazer esse encontro de contas aí na transação mesmo. Perfeito. Odissa, eu posso fazer uma pergunta ou você deixa as perguntas? Meu nome é Vanessa, ou a gente deixa para depois para fazer pergunta? Não, pode fazer, Vanessa. Então tá bom, desculpa, não é porque é bem nessa linha, eu acho que, enfim, sua pergunta da exclusão da tese, né, do ICMS na base do PIS/COFINS, realmente, assim, quase que 100% das empresas realmente, se ainda não tem o crédito transitado e julgado, está em vias de, né. Agora, o que eu realmente não consegui entender nessa linha de possibilidade, na linha da pergunta da Esther, nessa linha de possibilidade de utilização de créditos fiscais. Então, realmente assim, se o crédito, então, se ele está em fase de pagamento, vai ser pago via precatório, ou se ele tiver já transitado em julgado com habilitação na Receita. Também neste caso, pelo que eu entendi da explicação do Dr. Gabriel, também nesse caso não poderia. Então, na verdade, no momento, só para esclarecer, no momento, então, a utilização de créditos fiscais, ela está sendo utilizada como uma forma de
mais de garantia e de tentar negociar melhores condições do que, de fato, com uma possibilidade para extinguir a dívida. É isso que eu queria esclarecer. Hoje, não teria, de fato, uma previsão nos termos da atual redação da portaria para a utilização de qualquer tipo de crédito, seja de federal, seja de IPI, seja de PiscoFins, qualquer, de IDR, de saldo negativo, enfim, de prejuízo fiscal. Já entendi que essa parte está bem claro. Mas nenhuma situação realmente pode ser usado, em nenhuma situação, por enquanto, pode ser usada essa questão dos créditos fiscais existentes. Isso, Vanessa, bom dia. Realmente, não, o que tem a previsão hoje é dele servir, porque ele não extingue exatamente na mesma hora, né? Então, ali, se você apresenta o precatório ou o direito líquido e certo ali, você fala, ó, já tem uma decisão transitada e julgada, eu já liquidei ali quanto que eu vou receber de indébito ali de ICMS na base de cálculo, você não apresenta ali, faz os procedimentos previstos na portaria, que tem bastante coisa ali para formalizar, e aí se extingue a dívida de cara. Não. Fica ali como se fosse uma garantia, efetivamente, e ao final, quando o valor é efetivamente pago e levantado, que aí você extingue a dívida e aí ele some ali do passivo fiscal do contribuinte. Não é algo automático, não. Tem que se esperar efetivamente o depósito do valor. E aí ele serve como basicamente uma garantia mesmo. Ele pode permitir até que vai ser pago à vista daqui 2 anos, quando o valor for depositado. Pode chegar a uma negociação desse tipo. Mas a dívida já não é extinta ali na hora para assumir do passivo fiscal do contribuinte, não. Tem que aguardar esse procedimento de levantamento. É algo que tem sido até questionado aí por alguns contribuintes que queriam um procedimento mais facilitado. Pode ser que no futuro, como eu disse, a Procuradoria tem feito muitos estudos, escutando as críticas que têm sido feitas das portarias, tem buscado adaptar aí para uma forma que seja mais fácil aí para os contribuintes. Então pode ser que no futuro venha a mudar, ainda não tem nada concreto. O que a gente tem atualmente é isso, mas me parece algo muito razoável ali, porque permitindo já a CND, tudo bem que fica ali o passivo fiscal do contribuinte ainda, isso tem impacto ali no balanço e perante outros credores e tudo mais, mas já permite ali a emissão da CND para o contribuinte com um desembolso financeiro ali muito pequeno ou até nenhum, dependendo do caso, e já me parece que é algo bastante ali relevante para garantir um fôlego ali para os contribuintes. Obrigada pela explicação. Gabriel, mais aqui um outro aspecto que eu gostaria também de levantar, e aqui até uma crítica minha em relação à lei. Não há na lei também o endereçamento sobre a tributação do ganho decorrente do desconto da própria dívida fiscal, né? Então, vou lá, faço uma transação, vamos supor que eu consigo desconto de 50% da dívida. A própria lei da transação tributária, né, eu não sei se isso está sendo já estudado pela Procuradoria, algum tipo de mudança nesse sentido, para prever a não tributação desses valores, né, desse desconto, ou no mínimo a possibilidade de utilizar prejuízo para matar esse ganho do desconto da própria dívida tributária. Como é que vocês estão vendo isso, né? E até aqui lembrando que outros parcelamentos antigos, se não me engano, acho que o Refis e o próprio PERT, eles tinham essa previsão expressa, né, de que o ganho decorrente do desconto da própria dívida fiscal, do abatimento da dívida fiscal, eles não seriam tributados. O PERT trouxe especificamente essa previsão. Eu não lembro se outros anteriores trouxeram, acho até que não, porque acho que foi a discussão em relação aos outros que levou o PERT a fazer isso. A gente tem hoje muitos casos judiciais ainda em andamento discutindo isso. Realmente não foi algo previsto na lei da transação, acho que é algo que pode ser discutido. Eu ainda não vi nenhuma movimentação aí do Ministério da Economia ou da Procuradoria nesse sentido. Eu acho que tem até uma justificativa aí, porque a lei da transação é a lei que visa aí, facilitar as relações contribuintes, pagamentos das dívidas e até melhorar a arrecadação, né? Então, para você prever isso aí, a Procuradoria, o nosso posicionamento jurídico aí e da Receita é de que isso aí é um benefício fiscal, uma isenção, e aí tem que ser previsto em lei específica, tem que atender aos parâmetros da lei de responsabilidade fiscal. Então, eu não sei se tinha espaço fiscal até para isso no orçamento, pode ter sido um dos motivos que não foi previsto,
mas atualmente eu não tenho visto nenhuma grande movimentação nesse sentido, não. Salvo para as empresas de recuperação judicial, como a gente disse, que tem ali no projeto de lei, que tem algumas isenções previstas, além daquelas tem isenção para ganho de capital na alienação e tudo mais. Mas para as empresas em geral realmente não foi tratado na lei de transação e eu não tenho visto ser algo muito discutido ainda não, Esther. Pode ser algo que demande uma movimentação maior aí dos contribuintes reclamando mesmo. Tá bom, então fica a dica aqui para os contribuintes até que estão ouvindo, para que façam essa provocação junto até as associações, confederações, né, e que haja um trabalho nesse sentido. Gabriel, você pode comentar um pouquinho sobre... Eu posso colocar um ponto aqui sobre essa questão que você acabou de colocar e ensejar, na verdade? Eu acho que é até bom nesse momento de bate-papo, né, que você colocou. Eu entendo ser muito importante que nós consigamos disponibilizar esse conteúdo de hoje para as associações e para outras entidades. O que a gente percebe quando a gente fala de reestruturação de empresas, num seminário, a gente já vem organizando, né, esse pensamento junto com vocês também, né, Esther, do CSA, já é um desejo nosso antigo fazer esse tipo de seminário em outro momento, enfim. Até já estendo o convite, tá, Gabriel e Esther? A gente faz um grande fórum no final do ano, o Forguest, tá, que é o Fórum Orgânico de Gestão, com Gustavo Loyola falando de finanças, com Eliseu Martins falando de contabilidade e outros grandes nomes de cada área. A gente tem na quarta-feira, se eu não me engano, dia 9 de dezembro, já coloca na sua agenda, na agenda de ambos, tá? Para a gente falar sobre isso. Por quê? Porque normalmente quando você tem esse tipo de seminário, por isso que eu estou colocando essa disponibilização, no momento que você colocou isso, que eu ia falar no final, mas eu acho que é importante agora, o que a gente percebe, obviamente, é que muitas das empresas que estão em reestruturação não querem aparecer, né? Eles estão num momento muito delicado, né, como público, de aparecer, até mesmo de questionar, excluindo, claro, os agentes como os advogados que estão ali compreendendo esses pontos. E aí eu tenho uma pergunta direta para vocês sobre essa questão de disponibilização para eu entender melhor, até porque sou, como vocês sabem, leigo no que tange reestruturação, né? E é realmente uma lei que inovou muito, muito e demais, né? E até parabenizo, Gabriel, a Procuradoria, porque realmente foram inovações que trouxeram tanto para o consumidor dessas empresas, quanto, obviamente, para a própria empresa, uma relação de que não acabou a empresa, né? Que, na verdade, você está reestruturando. E aí vai a minha pergunta, né? Quando a gente pensa nessa disponibilização para esse público todo, como é que a gente consegue demonstrar para o público em geral, e não só para os advogados que trabalham com aquilo, a importância deles buscarem esse tipo de conclave, posso chamar de seminário ou palestra, para conhecer mais? E aí, a segunda pergunta, que é, na verdade, a mais importante, Gabriel, se você puder falar um pouquinho, como é que vocês fazem para responder os questionamentos? Como é que hoje é o canal de comunicação com a Procuradoria, e para que as pessoas possam, e esse vídeo, como eu falei lá no início, né, está sendo gravado justamente para que elas possam procurar vocês. E a gente quer colocar isso também lá no YouTube e também na EPC Experts, né, no site, para que esse canal de comunicação seja fluido com vocês. Obviamente não... qual é o canal de comunicação? Como é que eles conseguem obter mais respostas, né, em relação a isso? Porque, como eu falei, é um público que é muito difícil dele querer aparecer pelo momento da empresa, e a gente compreende, né? Alexandre, sem dúvida, a gente está hoje com vários canais aí para atender o contribuinte. Como eu disse, é algo que tem sido um norte da instituição aí nos últimos anos e tem se mostrado muito frutífero aí. O principal, a gente tem que também lembrar que a Procuradoria é um órgão aí razoavelmente pequeno, né? São 2.000 procuradores para milhões e milhões de contribuintes, então não daria para individualmente sanar todas as dúvidas. Então a gente tem investido bastante no site da Procuradoria, pgfn.gov.br, lá no GovBR consegue achar fácil,
Então, ali a gente tem condensado muitas das informações, muitas dúvidas, tem ali uma parte de perguntas e respostas. A parte da transação está muito bem desenhada ali mesmo, tem separada a página geral explicando todos os tipos de transação tem disponíveis, o que cada um abrange, qual tipo de contribuinte pode aderir a cada uma, qual tipo, tem uma tabela comparativa explicando a diferença entre uma e outra, quais descontos são permitidos um e outro, o que entra numa e outra, para ficar bem fácil ali para o contribuinte entender. Mas, além de tudo isso, a gente tem os canais abertos para ouvir o contribuinte mesmo. A Procuradoria tem uma ouvidoria hoje em dia para escutar reclamações e coisas do tipo. Também consegue achar o endereço ali no site fácil. E as unidades todas da Procuradoria, como eu disse, tem a portaria que regulamenta o atendimento dos advogados. Então, todas as unidades da Procuradoria no Brasil todo, elas têm esse dever de atender ao contribuinte, ao seu advogado, de recebê-los. Como cada unidade organiza é um pouco diferente, mas, via de regra, entrando em contato com a unidade direto mesmo, na página na internet da Procuradoria, cada unidade tem lá o seu endereço de e-mail para atendimento. Então, mandando ali para o e-mail, ele é rapidamente respondido. E o próprio contribuinte dentro do Regularize tem os canais de comunicação ali. Ele pode apresentar requerimentos. Hoje em dia, a gente estava falando aí da questão de reduzir litigiosidade, ficar mais próximo do contribuinte. A Procuradoria também tem um procedimento que se chama PRDI, que é o pedido de revisão de dívida inscrita, que é um mecanismo nesse sentido. O contribuinte ele entende que tem alguma dívida ali sendo cobrada errada, ao invés de ficar discutindo ali judicialmente, algo que leva anos e muito tempo, ele entra ali no Regularize rapidamente, aponta ali porque que ele acha que está errado, a Procuradoria responde até 30 dias. Então, tem bastante ferramentas aí abertas. Nesse momento, antigamente, a gente tinha ali um atendimento físico, né, em todas as unidades, presencial. Em São Paulo, ficava ali bem perto da Avenida Paulista, no nosso prédio da Alameda Santos. Com a pandemia, os prédios foram fechados, né? E aí, com bastante orgulho, a gente consegue dizer que conseguiu manter esse atendimento aí de forma bastante eficiente, mesmo de maneira remota. Então, a gente criou os canais de comunicação por e-mail ali e tem feito diversos atendimentos por e-mail, às vezes disponibiliza um telefone para o contribuinte ligar. Na minha divisão, no núcleo lá de falência e recuperação judicial, a gente fez diversas reuniões aí por videoconferência com o contribuinte. Então, hoje, assim, o contribuinte não fica sem resposta, se ficar sem, ele reclama na ouvidoria. Então, os canais estão bastante abertos aí para ter essa interação, sanar dúvidas e buscar soluções. Alexandre, aqui falando como advogada, esse canal realmente tem funcionado, tá? Tem uma percepção geral é que ele melhorou, inclusive o atendimento da Procuradoria melhorou com a pandemia, porque agora você não precisa mais agendar uma reunião pessoal e até lá fica muito mais fácil agendar. Eu, durante a pandemia, fiz diversas videoconferências com a Procuradoria sobre temas variados, fiz esse PRDI para outros clientes nossos que o Gabriel comentou. Então, realmente funciona. Essa plataforma do Regularize, eu até peço, né, que os contribuintes deem uma olhada através dos seus contadores, através do seu departamento fiscal, o que tem dentro dela. Ela realmente tem ali links, espaços bem interessantes para que você inicie uma conversa, um chat, um atendimento com a Procuradoria e fale, olha, na verdade, aquela CDA, aquela dívida ativa, tem um equívoco, isso tem funcionado, tá? A gente tem tido resposta relativamente em um tempo rápido da Procuradoria sobre as questões que têm sido endereçadas. Então, aqui não é ficar fazendo propaganda mesmo, mas tem funcionado. Foi um aspecto, acho que, muito positivo dessa pandemia toda, tá? E aqui... Desculpa, Esther, te interromper. Só para fazer um OBS mesmo, a gente tem até investido muito a Procuradoria no design mesmo dessas ferramentas para ficar algo mais amigável e mais user-friendly, né? Para os contribuintes. A gente sabe que a maioria não é advogado e muitos dos pequenos contribuintes ali de microempresas, empresas de pequeno porte, não tem um acesso tão fácil a contador, tão próximo. Então, a gente tem investido no design ali dessas plataformas para ficar algo ali bastante simples e intuitivo para os contribuintes mesmo. E aí, Alexandre, você perguntou formas, né, de divulgar. O que eu acho que também, né, não apenas os advogados, muitas vezes os advogados já têm as informações dos processos que estão em cobrança, mas os próprios assessores financeiros. Quando a gente está falando de empresa endividada ou de empresa em recuperação judicial, normalmente você tem um assessor financeiro para fazer ali a reestruturação da dívida. Acho que eles podem ser também um ponto de apoio importante
para ajudar na composição, na negociação da dívida, né? Ou através de um advogado, enfim. Porque o passivo fiscal não dá para ficar de fora, né? Como o Gabriel mencionou, era comum, às vezes, o passivo fiscal mal ser mencionado num plano de recuperação judicial, mas é praticamente impossível você viabilizar o soerguimento pleno aí de uma empresa sem que tenha ali a composição e endereçamento do passivo fiscal, que muitas vezes é maior do que todo o passivo da empresa, todo o passivo bancário ou com o fornecedor da empresa. Então, realmente isso tem que estar na cabeça aí de quem lida com empresas com endividamento, que é um elemento que tem que passar a ser considerado. Obrigado, Gabriel, obrigado, Esther. Realmente isso, assim, como uma empresa de educação, a gente percebe que muitas vezes o mais simples, que é o acesso a esse tipo de informação, é o que a pessoa nunca percebeu que poderia ter. Então, a gente vai reforçar, tá, Gabriel, a questão do site da PGFN. Depois eu troco o e-mail contigo para a gente pegar o endereço corretamente, o local corretamente, para poder colocar também no YouTube e fazer um disclaimer em algum momento do YouTube para as pessoas procurarem o site e ali, obviamente, já tem determinados, eu acabei de entrar, tá? Tem determinados, enquanto vocês estavam falando, então tem determinadas informações que já são vou chamar assim, de pré-informações para qualquer dúvida que se tenha. Obrigado, Esther. Pode tocar, desculpa. Obrigado aí pela resposta. Esther, deixa eu fazer um ponto aqui que eu lembrei agora em relação à pergunta que a Vanessa tinha feito até. Com relação aos créditos que estão na Receita, a gente tem uma situação aí hoje que eles podem ser utilizados até como uma moeda aí de negociação mesmo junto à Procuradoria, porque a gente teve decisão aí recente do STF em repercussão geral de que não é possível mais fazer a compensação de ofício em relação a débitos que estão parcelados. Então a empresa a princípio levantaria esses créditos ali, pode ser não usado diretamente para pagar ali uma transação, mas pode ser também uma moeda de troca ali importante. Tá bom. Gabriel, você pode comentar um pouquinho sobre a questão do sigilo? Como é, né, de uma vez que você firma o acordo, como se essa informação é pública, se todo mundo tem acesso aos detalhes da transação, a empresa que realizou a transação, porque foi um ponto também de preocupação que o Alexandre comentou, né? Normalmente as empresas em recuperação judicial, elas não querem se expor, elas querem ficar o mais quietas possíveis. Então, como é essa questão do sigilo? Esther, esse é um ponto muito importante que a gente tem escutado muitas dúvidas a respeito. Já tem aí colegas da Procuradoria que participaram de alguns eventos debatendo isso para esclarecer alguns pontos, porque é um pouco de medo nos contribuintes. A gente já teve aí conversas com contribuintes que às vezes falam: olha, eu não quero nem apresentar um requerimento para pedir audiência com o procurador, porque eu tenho medo disso gerar, sei, depois uma autuação na Receita, alguma coisa assim. E são medos aí bastante infundados, mas que a gente entende. Então é importante deixar claro ali que as informações fiscais e financeiras do contribuinte, elas são todas protegidas por sigilo, então só quem tem acesso é realmente quem está ali atuando no caso. Elas não são passadas para a Receita, depois a gente não tem essa vinculação e hierarquia com a Receita para falar para a Receita fazer uma fiscalização num contribuinte específico, nada disso. A Receita tem um planejamento anual da sua fiscalização, a Procuradoria não tem qualquer incidência aí sobre esse planejamento, não tem qualquer influência para determinar a fiscalização sobre ninguém. Então, esse não precisa ser um medo dos contribuintes de que a gente vai ter alguma atuação aí conjunta com a Receita, não. As informações ficam todas protegidas por sigilo, elas não circulam pela Procuradoria, por outros procuradores também não, ficam ali limitados aos procuradores que estão atuando no caso mesmo. Agora, a gente tem como eu já disse, uma política bem ampla aí de transparência, até por dever legal e constitucional mesmo. Então, as informações não são protegidas por sigilo, elas são publicadas, mas isso é algo que já existe há bastante tempo, então não deveria ser uma surpresa muito grande, nenhum receio, porque as informações sobre a dívida ativa, elas são publicadas mensalmente ali, todas as dívidas em aberto. A gente tem um site hoje em dia que se chama listadedevedores.pgfn.gov.br, o endereço, em que você joga o CNPJ ali, você vê todas as dívidas em aberto de uma determinada empresa.
trimestralmente, em atendimento à Política Nacional de Dados Abertos, a Procuradoria publica todos os dados da dívida ativa, inclusive os débitos parcelados, garantidos, suspensos por decisão judicial. Então, são informações públicas já, que já estão em aberto em relação às dívidas. Os termos da negociação da transação, eles ficam abertos também, eles são publicados no site. Se vocês virem lá no site, na parte do painel de parcelamentos e transações, tem as transações ali individuais já firmadas, os acordos. Eles são taxados para proteger as informações protegidas por sigilo, então os dados das pessoas físicas são taxados ali em preto para ninguém poder ver. Outros dados financeiros ou fiscais às vezes são colocados num anexo que aí não é juntado para proteger o sigilo. Agora, os dados referentes à própria dívida e à forma de pagamento, de parcelamento, de negociação, eles ficam ali públicos, mas eu acho que isso é natural e não deveria ser um receio. Ele é até importante para incentivar outros contribuintes a aderirem aí. A gente teve casos recentes aí de clubes de futebol, né? O Corinthians e o Cruzeiro, eles firmaram transações aí recentemente com a Procuradoria, não necessariamente transações individuais, mas ficam todos os dados públicos lá. É uma questão de accountability aí da Procuradoria e mesmo de incentivar outros contribuintes a fazerem também, terem acesso para saberem as condições que foram oferecidas ali a outros contribuintes, para ele próprio poder entender ali o que ele pode negociar. Então, essa parte aí fica pública, mas a gente acha que isso é bastante natural e importante até. Agora, o que é do contribuinte mesmo, protegido por sigilo, o sigilo é mantido, ninguém tem acesso e não é passado para qualquer outro órgão. Acho que isso é bem importante ressaltar aí, porque é um medo aí, um receio que a gente tem notado bastante dos contribuintes. Um outro ponto que eu acho importante falar aqui, principalmente para as empresas de recuperação judicial, é previsto na portaria a apresentação de vários documentos, mas assim, são basicamente as mesmas coisas que ela já apresenta pela lei de recuperação judicial no plano de recuperação judicial, então também não deve ser algo que traga muito receio ou dificuldades. E a gente lembra que muitos dos documentos ali, dos dados que a empresa tem, a gente a gente já tem acesso, né? Então a Procuradoria tem acesso a uma ampla gama de dados, o que às vezes a empresa traz a mais é uma atualização deles, ou o principal mesmo é uma contextualização daqueles dados. Então, ela pode explicar o que aconteceu aqui, ali, quais que são as previsões, o que vai acontecer ali para frente. Acho que esse é o ponto mais interessante da negociação, essa contextualização e, eventualmente, uma atualização dos dados ali mesmo. Mas, quanto ao sigilo, é importante que os contribuintes fiquem bem tranquilos, porque ele continua sendo bastante preservado. Legal. E, Gabriel, como é que ficam as multas de natureza penal? Né? Então, muitas dessas cobranças, elas decorrem de, às vezes, autos de infração, que vieram com aquelas multas por fraude, dolo, né? Aquelas multas majoradas de 150%. Há espaço para negociação dessas multas na transação tributária, né? Porque quando as empresas, acho que quase todas as empresas em RJ, é comum que elas tenham autuações com multa de 150. Então, né, eu queria que você explicasse um pouquinho como isso vem sendo tratado. Claro, Esther. Não, realmente, a gente vê muitas dessas multas e elas estão, sim, abrangidas na transação. A lei veda ali, como você bem colocou, que sejam reduzidas multas de natureza penal, mas aí são multas bem específicas que a gente chama de multas criminais mesmo. Então, são multas aplicadas no âmbito de um processo penal, não tem a ver com as multas punitivas aí do direito tributário por fraude, simulação, que aí são as multas de ofício, multas isoladas ali, descumprimento de alguma obrigação, algum ilícito. Não, todas essas multas tributárias estão abrangidas efetivamente pela transação, vão ser objeto de desconto até de 100%, no caso das empresas em recuperação, provavelmente 100% mesmo. Então, isso aí é bastante tranquilo. O que está afastado mesmo são as multas de natureza criminal, que são as multas próprias do processo penal mesmo, que ali é aplicada pelo juiz como sanção. Elas efetivamente não podem ser abrangidas pela transação. Agora, todas as outras diversas multas que são aplicadas normalmente no processo tributário não tem qualquer limitação. Tá bom. Bom, eu acho que a gente está quase chegando aqui no final do tempo, então vou fazer só mais aqui uma última pergunta para fechar um pouco aqui esse tema, para ficar mais claro. Então, como a gente mencionou, né, o fisco ele fica de fora da recuperação judicial, ele não entra num plano, mas dentro de um contexto de transação tributária,
né, inclusive que hoje a Procuradoria vem cobrando e exigindo que haja um endereçamento da equalização do passivo para que haja homologação do plano, seria possível negociar um plano de amortização da dívida, montar um plano de amortização da dívida, onde você traga também a parcela, o fluxo de pagamento dos demais credores, conforme ali trabalhado, desenhado no plano. Então, por exemplo, olha, eu tenho minha projeção, eu devedor tenho minha projeção de fluxo de caixa X para os próximos 5 anos. Nesse meu fluxo de caixa, parte dessa minha parcela, desse fluxo, vai ser comprometido para pagar o credor A, B, C, D, trabalhista, todas as demais classes de credores, e sobra um pedaço lá para pagar para o fisco. Eu consigo montar, né, evidentemente, aí, guardadas as devidas proporções, as condições de cada caso, mas seria possível, por exemplo, montar um plano assim, e parte desse caixa, ele vai sendo, a parcela pode sendo aumentada para pagamento da dívida fiscal, conforme o tempo, conforme o incremento do faturamento da empresa, por exemplo? Ótimo ponto, Esther. E sim, pode. É algo que já foi até feito aí numa das transações que eu citei que foram feitas com empresa em recuperação judicial. Ela buscou abarcar aí, a previsão de faturamento da empresa mesmo, então foi feito um escalonamento aí, bastante amplo em relação ao faturamento e aos anos. E é importante, eu acho que esse é um ponto, acho que a principal lição que a gente fica aí disso é que sim, a gente não está querendo aí tomar todo o dinheiro e valor que a empresa tem a gerar para pagar dívida ativa, para pagar os tributos. A gente entende, hoje é bastante sólido aí o entendimento de que a gente tem que ser um parceiro a mais nesse momento de recuperação da empresa, de sorrimento. Então tem que dar nossa cota de sacrifício ali também, tem que fazer um esforço para poder incluir todos os credores da empresa ali nesse processo, sem que tome a maior parte dos benefícios para si. Então, é possível sim, a gente já vem fazendo isso em várias negociações, o contribuinte apresenta ali, o devedor em recuperação, ele apresenta como que está a posição geral dele, do passivo todo, com todos os outros credores, o que ele tem apresentado no plano, o que foi negociado, como que ele pretende pagar. Às vezes pode ser aceito, ele explica, fala, olha, esse fornecedor aqui eu preciso pagar mais primeiro, porque senão eu não recebo os bens para eu vender, então eu vou pagar menos vocês no começo, tudo bem, isso pode ser negociado. O importante é ter essa postura de confiança ali entre o fisco e o contribuinte mesmo, trazer as coisas bem fundamentadas. A gente também não adianta apresentar propostas completamente absurdas, né? A gente já recebeu algumas aí que são dignas de nota, né? Porque tem a previsão na lei ali dos limites todos, e aí chegam aí propostas que o camarada quer parcelar em 500 meses, quer dar como garantia uma terra na Amazônia que ele comprou por 5 mil e está avaliando por 1 milhão. Então, assim, tem que ter um pouco de razoabilidade dos dois lados, mas sem dúvida é possível ali acomodar todos esses interesses num plano de transação, deixando para que os valores maiores da dívida ativa sejam pagos ao final. Isso não é um problema. Então, eu acho que a lição é essa, é entender que não dá mais para a gente ficar de fora ali, ignorando. A gente teve muitos casos aqui, eu faço os atendimentos na minha divisão, e aí, desde 2018, a gente fez mais de 200 já, então a gente chega a alguns casos ali bastante pitorescos a gente recebeu muitos de filhos que herdaram empresas dos pais com dívidas milionárias, tributárias ali, e aí fala, o que houve? Passou por alguma dificuldade? Não, é que o pai falou que na minha cidade ninguém pagava tributo, então ele não ia pagar também, então fica um negócio ali, a gente tem que entender que não, hoje em dia tem espaço ali aberto para negociar, tá com alguma dificuldade, vem conversar com a gente, não precisa esperar entrar uma execução fiscal para a execução fiscal aumenta o valor do encargo legal, não precisa esperar isso, vem antes, senta com a gente, fala, eu preciso de um espaço aqui nesse momento para isso, para me reestruturar. A gente imagina e espera até que a transação vai incentivar, aumentar o mercado aí de recuperações extrajudiciais, que é algo muito pouco aquecido aí no Brasil ainda, a maioria dos casos vai direto para a recuperação judicial, e a gente entende que aí a recuperação extrajudicial ficava bastante... era pouco atrativo, até porque não abrangia aí os créditos tributários, então as execuções fiscais continuavam e na recuperação judicial a empresa conseguia a suspensão. Então, se ela conseguir resolver isso o quanto antes de chegar nessa situação de estresse aí mais complicada, acho que é melhor para todo mundo, porque a gente sabe que a empresa de recuperação judicial fica aí com muita dificuldade de obter crédito e tudo mais. Então, o quanto antes ela conseguir vir aqui conversar, as portas estão abertas e a gente está aí disposto a ajudar nessa recuperação.
Legal, obrigada, Gabriel. Eu acho que essa aí, sua fala, sua, né, frase final foi bem importante. Eu acho que a ideia é essa, é demonstrar que há um interesse, né, havendo também, por outro lado, o interesse legítimo do devedor em dormir com a cabeça tranquila no travesseiro e tentar se autorregularizar, estar em conformidade fiscal, equacionar o passivo tributário e seguir a vida. Então, eu acho que o nosso bate-papo foi bem produtivo, foi muito legal. Acho que você colocou de uma forma muito clara os pontos, as preocupações e os pontos sensíveis ainda que né, têm que ser enfrentados e por nós, advogados, para os assessores, para as pessoas de mercado, quanto mais conhecermos esse instituto, quanto mais irmos atrás de informações, eu acho que podem vir outros, né, outros planos, outros projetos mais interessantes com o amadurecimento do tempo. Então, obrigada, eu acho que fiquei muito feliz com o nosso bate-papo, gostei bastante, e aí eu passo para o Alexandre, não sei se ele quer comentar mais alguma coisa. Bom, queria, na verdade, agradecer ao CSA Advogados, a Esther, claro, eu que ainda não tenho, e tomara Deus não tenha como empresa que me reestruturar, fiquei extremamente satisfeito, agradeço demais à Procuradoria, ao Gabriel. Eu acredito que esse tipo de discussão é um debate que ainda é muito incipiente no Brasil. Eu trabalhei muito tempo com o mercado de capitais, dentro de uma associação, e sei como é complicado essa questão de você ter um extrajudicial muito pequeno que poderia ser realmente muito superior, né? Em termos de volume, e para o governo isso é a melhor forma de você conseguir gerir, né, essa situação, que é uma situação que ninguém quer no país que ocorra, né? Eu imagino que em pandemia isso tenha aumentado muito, né? É natural, e por esse motivo é que a gente resolveu, e até a pedido de todo mundo, colocar lá no Fórum Orgânico de Gestão, que vai ser entre 7 e 11 de dezembro. E aí, Gabriel, eu já vou te mandar o convite formal, tá certo? Para você fechar a noite com a Esther, falando sobre isso, contando um pouquinho mais, até mesmo contando como é que foi, estatisticamente, como é que vocês estão caminhando para essa extrajudicialização, se pode se chamar assim, porque isso é extremamente benéfico para o país, é extremamente benéfico para as empresas, né? Para elas continuarem, na verdade, empregando, né? Que é o que todo mundo quer, gerando um PIB para o país, e eu acho que a Procuradoria está buscando realmente isso. Ao mesmo tempo, eu já tinha convidado ambos para a gente conseguir estruturar um treinamento em que a gente consiga colocar etapa a etapa como é que você conseguiria ter uma estruturação de por exemplo, dessa questão dos créditos tributários, né? Volto a falar, Esther, que a gente tem que fazer, porque realmente a gente acredita muito que quando você dissemina esse bom conhecimento, as empresas acabam utilizando os instrumentos corretos, né, para poderem se recuperar. Enfim, gostaria de agradecer demais a EPC Experts. Depois peço a todos que, depois de editado, eu imagino que ainda essa semana ou na próxima semana a gente já tem o vídeo editado no YouTube. Eu vou compartilhar com o Gabriel, com todos os participantes aqui, e peço a todos que disseminem, deem um like caso percebam como um bom conteúdo, como eu percebi e como muitos daqui perceberam. Tá? Então, Esther, Gabriel, muito obrigado por tudo. E vamos em frente. E não esqueçam do convite para o Forguest, tá? Dia 9. E aí eu já coloco 8 horas da noite para vocês dois, para a gente falar um pouquinho mais, para explicar um pouquinho mais e colocar em volume, tá bom? Tá marcado, Alexandre. Obrigada a todos. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Esther. Foi um prazer mesmo. Foi um ótimo bate-papo. Valeu, gente. Bom dia.